Oi, pessoal do nono ano, espero que vocês estejam bem, todo mundo em paz, todo mundo com saúde em casa, certo? A gente está vivendo mais um momento complicado aí nessa pandemia, né, com tudo fechado, enfim, os leitos tudo ocupados, a gente tem que tomar cuidado com isso, vamos ficar em casa, vamos proteger quem a gente ama, certo? Tomar todo o cuidado do mundo nessa pandemia. E aqui a gente vai iniciar, pessoal, o nosso capítulo 2, as substâncias dos seres vivos, certo? Nesse capítulo 2 a gente vai estudar sobre alimentos também, certo? A gente vai ver como é que os alimentos, o que é que eles dão pra gente, como é que funciona o nosso organismo e tudo, certo? Então, então vamos ver aqui também sobre elementos químicos, enfim. Eu lembro que quando eu entrei no domínio, essa foi das primeiras aulas que eu dei para o nono ano. E é um assunto muito gostoso, que eu adoro esse assunto, ele é muito legal. Tá certo? Então vamos lá pro nosso conteúdo, certo? No começo, o que a gente vai falar sobre isso, né? Sobre substâncias dos seres vivos. Vamos lá. Existem 92 elementos químicos, certo? Que ocorrem naturalmente na Terra. Nos seres vivos, apenas 11 desses elementos são encontrados em quantidades maiores que apenas traços. Em outras palavras, qualquer elemento presente em quantidade igual ou menor a 0,01 é considerado um elemento traço. Nos vertebrados, tais como os seres humanos, existem dois elementos adicionais que ocorrem em quantidades maiores que traço, que são estes, iodo e o ferro, certo? Os quatro principais elementos encontrados no corpo humano são... Quais são, pessoal? De todos os elementos encontrados no corpo humano, 4 deles formam o maior percentual do nosso peso corporal, 96,2%. Os 4 elementos são oxigênio, hidrogênio, carbono e nitrogênio, certo? Antes que você comece a pensar que deveríamos estar flutuando com todos esses átomos de oxigênio, hidrogênio e nitrogênio, lembre-se que o oxigênio ele é parte importante da água em nosso corpo, o H2O. De fato, mais da metade do corpo humano é constituído por água, em torno de 50 a 70% de um adulto. Tá aqui, pessoal, ó, o nosso peso corporal, vamos ver aqui, ó, o 105%, oxigênio, 18%, o carbono, o hidrogênio e em seguida o nitrogênio. Esses 4 elementos compõem 95,2% do nosso peso corporal. Aí a gente vai encontrar os elementos como cálcio, fósforo, potássio, sódio, cloro, magnésio e enxofre, certo? Os 11 elementos mais comuns encontrados no corpo humano e a sua porcentagem em relação ao peso total do corpo, os outros elementos traçam menos que 0,01%, são o boro, o crômio, o cobalto, o cobre, o flúor, o iodo, o ferro, o manganês, molibdênio, selênio, silício, estanho, vanádio e o zinco, certo? Isso que faz o corpo humano, esses elementos químicos. Aqui, pessoal, a gente tem a mudança de elementos químicos em massa no universo, tá? Aqui não é mais o corpo humano. Essa é uma tabela na página 24 do livro de vocês, tá? Abre o livro, página 24, tem essa tabelinha aí. Então, no mundo, né, a gente percebe que, ó, temos aqui o hidrogênio presente nas bactérias, a quantidade presente nos mamíferos, começo no Sol. O oxigênio aqui, ó, certo? O carbono, nitrogênio, enxofre e o fósforo, certo? E aí a gente vai ver agora o que são substâncias orgânicas e inorgânicas, certo? O professor Robert em Química ele pode falar muito mais sobre isso, mas aqui em Biologia a gente vai dar algo mais superficial. A gente vai falar sobre substâncias orgânicas e inorgânicas aplicadas à biologia, tá bom? Então quando a gente falar em substâncias orgânicas e inorgânicas, para a gente é aplicado à biologia, ok? As mais importantes. As substâncias naturais orgânicas são, então, aquelas produzidas pelos seres vivos, animais ou vegetais, sendo denominadas de biomoléculas. Essas substâncias estão presentes em uma diversidade muito grande de lugares e seria impossível enumerá-las todas aqui. Os compostos orgânicos naturais estão presentes em todos os alimentos que ingerimos, nos combustíveis derivados de petróleo, como a gasolina e o óleo diesel, além do próprio corpo humano, que é formado por mais de 60% em massa de compostos orgânicos. As biomoléculas podem ser inorgânicas ou orgânicas. A água e os sais minerais são as biomoléculas inorgânicas. Já as biomoléculas orgânicas são os glicídios, né? Os açúcares, os carboidratos, os lipídios, que são as gorduras,
as proteínas e os ácidos nucleicos, pode ser tanto DNA quanto RNA, ok? A gente vai falar sobre eles muito mais durante essas próximas aulas, certo? Durante esse mês. As biomoléculas inorgânicas são comuns a toda a matéria, tanto viva como inerte. Ao passo que as orgânicas são abundantes na matéria viva, nas biomoléculas orgânicas é muito frequente a polimerização, isto é, o fato de determinadas moléculas se unirem entre si, formando uma macromolécula, certo? Então a gente imagina uma moléculazinha pequena, ela começa a se repetir várias vezes. A gente chama isso polimerização. A mesma molécula se repetindo, a gente tem uma polimerização. As unidades são chamadas monômeros e a molécula resultante o polímero. As macromoléculas biológicas são realmente grandes se comparadas às moléculas inorgânicas. Os orgânulos celulares, ou organelas, que a gente vai estudar um pouquinho mais à frente disso, sobre isso, a gente vai esmiuçar cada organela celular. São estruturas supramoleculares, ou seja, formadas pela associação de diferentes macromoléculas. Nos seres vivos, os elementos mais abundantes são o carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, é isso que a gente falou? E aí a gente tem uma siglazinha chamada CHON. O que é CHON, né? C de carbono, H de hidrogênio, O de oxigênio e N de nitrogênio. São as nossas substâncias o quê? Orgânicas, certo? A gente vai ter aqui os ácidos nucleicos, carboidrato, proteína e os lipídios. Nos seres não vivos, os elementos mais abundantes são oxigênio e silício, que são as inorgânicas. O oxigênio super presente na água e nos sais minerais. E o silício, pessoal, é principalmente encontrado nas rochas, o solo, é o óxido de silício, certo? Então, rocha, areia e tudo tem muito o que? Silício, certo? E aqui a gente tem, né, a substância inorgânica, que eu falei, água e sais minerais, e as orgânicas, carboidratos, lipídios, proteínas e ácidos nucleicos, ok? E aqui as biomoléculas, ó. Nessa imagem, a gente consegue ver todas as nossas biomoléculas. Vamos falar agora sobre a água, né? A nossa primeira biomolécula inorgânica. A água ela é uma substância essencial para a vida no planeta. Suas características físicas e químicas são responsáveis por numerosas funções que ela desempenha. Entre elas, dissolver substâncias no organismo e participar dos processos de digestão e respiração. A água ela é uma substância que costuma ser definida por aquilo que não tem. Segundo a definição clássica, ela é um líquido incolor, que não tem cor, não é isso? A água é transparente. Ela é inodoro, não tem cheiro. Insípido, não tem sabor, certo? A água, naturalmente, ela não tem cheiro, nem sabor e nem cor, ok? Na verdade, essa definição refere-se à água pura. Contudo, é realmente difícil encontrar água pura. Um exemplo é a água destilada, que se usa para as baterias dos automóveis, que para fins práticos é pura. O que habitualmente se entende por água pura, ou seja, a água dos rios, dos mares ou da torneira, é uma mistura de diversas substâncias. Nessa mistura predomina a água pura e nela estão dissolvidas outras substâncias, normalmente o que? Os sais minerais. Quando a gente comprar água adicionada de sais, então, lá vai ter cloro, lá vai ter sódio, magnésio, flúor, certo? Vários elementos lá dentro. As variedades de sais que podem estar presentes na água faz com que existam águas diferentes. A água do mar tem o maior conteúdo de sais do que as dos rios. Por exemplo, a água do mar é muito rica em sal, sal de cozinha. Mas sabe quando a gente fala em sais? São inúmeras substâncias inorgânicas, tá? Agora, quando eu falar em sal de cozinha, aí é outra coisa, certo? O sal de cozinha. Por exemplo, o sal de cozinha é muito presente no mar, e tem muito no mar, certo? Porque ela é salgada. A água da torneira também tem sais, além de outras substâncias que são acrescentadas para garantir a sua potabilidade, evitando a proliferação de micro-organismos. Por exemplo, ano passado a gente viu em sala de aula o processo de... Ano passado, acho que foi no 7º ano, pessoal. No 7º ano a gente viu o processo de limpeza da água, certo? Como é que é feita a limpeza da água, o tratamento de esgoto e tudo. E aí, quando a gente fala em como matar os micro-organismos, a gente usa cloro. Onde é que a gente usa cloro também? Nas piscinas. Quando a gente usa cloro na piscina, a gente está o quê? Matando os micro-organismos, certo? Então a gente coloca outros sais e minerais. Aqui da água inorgânica, né? A substância inorgânica. A gente viu uma foto da imagem sobre a água. Algumas características importantes da água, pessoal. Ela tem alto calor específico, ou seja, ela demora para esquentar e para esfriar.
Quando você coloca água no fogo, ela não esquenta automaticamente. Coloca no freezer, ela não congela automaticamente. Então, ela tem alto calor específico. Ela tem grande capacidade de dissolução. O que é isso? Ela dissolve as coisas. Você coloca água, açúcar, um pó, alguma coisa, ela vai mexer, um suco, ela dissolve tudo. E ela tem polaridade, ela apresenta um polo negativo e outro positivo. A gente pode ver isso melhor em química, tá? Com o professor Robert. E na abundância, ela é encontrada em todo lugar do planeta. A gente pode encontrar na atmosfera, na litosfera, na hidrosfera, né, que é propriamente a água em si. Então, a água ela vai encontrar em qualquer lugar do planeta. Olha aqui umas imagens importantes, né? Como é que funciona a água no corpo. Vamos lá. Aqui a gente tem, regula a temperatura corporal, umidifica os tecidos boca, olhos e nariz, lubrifica as articulações, protege os órgãos e os tecidos do corpo, ajuda a prevenir a prisão de ventre, reduz a sobrecarga nos rins e no fígado através da eliminação de resíduos, ajuda a dissolver minerais e outros nutrientes para deixá-los acessíveis ao corpo, transporta os nutrientes e o oxigênio para as células. Olha isso aqui, ó. Quanto de água há em algumas partes do corpo? Por exemplo, o sangue ele é composto de 81% de água, a pele 64%, os músculos 75% de água, o cérebro 75%, o coração 75%, os pulmões e os fígados, olha, e os rins, muita água, 86% é de água. As juntas, né, as articulações, os ossos, certo? Vamos ver aqui sobre os minerais, a importância dos minerais, né? O que é que são minerais? Os minerais eles são nutrientes que apresentam as mais variadas funções e podem ser observados em seres vivos e também na matéria não viva. Nos seres vivos, encontram dissolvidos em água ou imobilizados. Os dissolvidos em água estão sob a forma de íons, enquanto os imobilizados são encontrados nas estruturas esqueléticas, sendo pouco solúveis. Os organismos vivos são incapazes de produzir sais minerais. Assim sendo, devem retirar esses nutrientes de fontes alimentares de origem animal ou vegetal, apesar de não fornecerem calorias. A ingestão dessas substâncias é de fundamental importância, uma vez que os minerais apresentam, entre outras funções, na formação dos ossos e dentes, por exemplo, o cálcio, né, super importante na formação dos ossos e dentes, condução de impulsos nervosos, coagulação com potássio, manutenção do equilíbrio osmótico, sódio, transferência de substâncias pelas membranas no processo de respiração celular. Isso a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso numa tabela que eu vou já mostrar para vocês, certo? A falta de sais minerais no corpo dos seres vivos pode ser fatal, uma vez que altera significativamente o metabolismo. Assim sendo, uma alimentação saudável torna-se essencial para a manutenção do equilíbrio do corpo. Tá aqui, isso aqui é uma tabela na página 26 de vocês, certo? Ó, minerais e importância na alimentação. Ó. O sódio. Para que serve o sódio? Ó, ele é encontrado no sal de cozinha, necessário para a transmissão nervosa e equilíbrio hídrico. O cloro, encontrado onde? No sal de cozinha, necessário na formação do suco gástrico. Né? O fósforo, carnes, leite e cereais, ele atua na composição dos ossos e dos dentes, necessário para o sistema nervoso, para o sistema muscular. Faz parte de moléculas de alta energia. O potássio é presente onde? Em carnes, leite e frutas, necessário para a transmissão nervosa e contração muscular. O cálcio, laticínios e peixe, fundamental para os ossos e dentes, além de ser necessário para o funcionamento correto do sistema nervoso e do sistema imunológico. O iodo, sal iodado, né? Frutos do mar. Pessoal, sal iodado é o nosso sal de cozinha. O nosso sal de cozinha, ele puro, ele só tem sódio e cloro, é o cloreto de sódio. Só que na indústria ele é adicionado um pouquinho de iodo, porque ele faz parte dos hormônios da tireoide. Se tivermos problema com iodo, pouco iodo, ele vai afetar quem? A tireoide, certo? Que é uma glândula que a gente tem aqui, próximo ao pescoço. E o ferro, carnes, cereais, integrais, ovos, faz parte da molécula da hemoglobina, né? Serve para o transporte de gases no sangue. E o flúor na água fluoretada, né? Na água que a gente bebe tem flúor, necessário para a formação dos ossos e dos dentes. Está aqui, né, uma imagem mais bonitinha e tá mostrando, ó, cálcio, cobre. Bom, não falei sobre o cobre, a formação da hemoglobina. O zinco, ele é importante para onde? Para o metabolismo de carboidratos e proteínas, cicatrização, memorização. O selênio aqui, ó, funcionamento da vitamina E, o magnésio, o manganês, que eu não falei, né? Enfim, a gente tem vários elementos químicos
vários minerais que atuam no nosso organismo de maneira super importante. Um exemplo aqui de um mineral é o que? O sal de cozinha, o mais prático que eu posso dar para vocês. Todo mundo conhece, sabor salgadinho, né? Pronto, aqui a gente vai começar, pessoal, a ver as biomoléculas orgânicas, certo? A primeira que a gente vai estudar vai ser os carboidratos. E aí nas próximas aulas a gente vai ver o quê? Lipídios, proteínas, as enzimas, certo? Aí a gente vai ver muito mais sobre os ácidos nucleicos também. Então a gente já viu toda a parte inorgânica, que era o que sais minerais e a água, e agora a gente vai ver os carboidratos, certo? Por hoje a gente só vai ver carboidratos, certo? Em próximas aulas a gente vê o resto, sobre as moléculas orgânicas. As biomoléculas orgânicas. O que são os carboidratos, né? Eles são as principais fontes de energia de uma célula, além de fazerem parte da composição de ácidos nucleicos e da parede celular. Chamados também de glicídios, hidratos de carbono e açúcares, essas substâncias são encontradas geralmente em alimentos de origem vegetal, como batata e feijão, e apresentam em sua composição o carbono, hidrogênio e oxigênio. Podemos classificar os glicídios em 3 grupos, utilizando como critério seu tamanho e organização. São eles: monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. A gente vai ver cada um deles, certo? Aqui, pessoal, carboidrato, as massas em geral, as frutas em geral, certo? Então, tudo isso aí é fonte de carboidrato. Os carboidratos são biomoléculas de grande importância biológica e formam a classe de biomoléculas mais abundantes no nosso planeta. Essas moléculas são formadas fundamentalmente por carbono, hidrogênio e oxigênio, daí a denominação de hidratos de carbono. Vale salientar, no entanto, que outros átomos podem estar presentes em suas moléculas, como é o caso do nitrogênio, encontrado na quitina, que forma o exoesqueleto de artrópodes. Exoesqueleto de artrópodes. Pessoal, a armadura, por exemplo, que tem no escorpião, né? Uma espécie de armadura, o exoesqueleto, o esqueleto de fora dele, não aquele esqueleto interno, como é que é o nosso. E a quitina é um carboidrato que forma esse exoesqueleto. Os carboidratos apresentam várias funções, porém a principal função atribuída às biomoléculas é de fornecimento de energia. Está fraco e tudo indisposto? Come o que? Carboidrato. Esse é a principal fonte de energia do corpo, certo? Vale destacar também que os carboidratos atuam como sinalizadores no organismo, participam da estrutura da parede celular, da estrutura do exoesqueleto de artrópode e da formação de ácidos nucleicos. Pessoal, fontes de carboidratos, vamos lá: pães, massas, bolos, arroz, feijão, macarrão, as frutas, as grande maioria das frutas, certo? Então, essas são as fontes de carboidrato. Ao falar em carboidratos, muitas pessoas lembram-se apenas de alimentos, como pães, bolos, macarrão e doces. Entretanto, esses alimentos não são os únicos que contêm essas biomoléculas. Como sabemos, os vegetais realizam fotossíntese e armazenam carboidrato ao final desse processo como fonte de energia para as plantas. Sendo assim, todos os alimentos de origem vegetal apresentam carboidrato, incluindo-se as frutas. Alimentos derivados do leite e o mel também possuem carboidratos. Aqui mais exemplos de carboidratos, né? Os carboidratos podem ser classificados em 3 classes principais, utilizando como critério o tamanho da sua cadeia de carbonos: monossacarídeo, disacarídeo e polissacarídeo. Vamos ver aqui, ó. O que são os monossacarídeos? Os carboidratos mais simples são chamados monossacarídeos, mono de 1, né? Os quais são monômeros de unidades que formam os polímeros, que formam os carboidratos mais complexos. Os monossacarídeos, também chamados de açúcares simples, são classificados de acordo com o número de carbonos que possuem em sua molécula, que apresenta a fórmula geral CH2ON. Temos então as trioses com 3, as tetroses com 4, as pentoses com 5 e as hexoses com 6 e as heptoses com 7 carbonos, átomos de carbono. Como exemplo de monossacarídeo, devemos destacar 2 pentoses que participam da formação do DNA e RNA, a desoxirribose e a ribose, respectivamente. Além disso, temos a glicose e a frutose, 2 hexoses, ou seja, tem 6 átomos de carbono, extremamente importante para os seres vivos. É importante salientar que a glicose, que apresenta a forma CH6H12O6, é o principal carboidrato utilizado pelas células para a obtenção de energia. Está aqui, né, a molécula de glicose, ó, 6 carbonos, certo? A glicose ela é utilizada no nosso corpo para a obtenção de energia pela célula. E os disacarídeos? Os disacarídeos são carboidratos formados por 2 moléculas de monossacarídeos, ligadas por ligações glicosídicas, e são solúveis em água. Entre os principais exemplos, podemos citar a sacarose, que é resultado de uma molécula de glicose, como de frutose, além da sacarose, que temos a lactose, glicose mais galactose e maltose,
que é a formação, que é a junção de glicose mais glicose. Pessoal, sacarose, quem que vai falar de sacarose? É o açúcar de cozinha, certo? O açúcar de cozinha, ele é chamado de sacarose, ele é um carboidrato, certo? O açúcar de cozinha, certo? Ele é formado por quem, certo? Ele é formado por uma molécula de glicose e outra de frutose. Uma característica importante de sacarídeos é que eles precisam ser quebrados para sua utilização como fonte de energia, diferentemente dos monossacarídeos. Aqui, ó, a sacarose, o açúcar de cozinha, a lactose, né, o carboidrato do leite. Os polissacarídeos. Os polissacarídeos, quando fala muitos, né, poli vem de muitos sacarídeos, muitas moléculas de açúcar, né, muitas moléculas de carboidrato para formar. Os polissacarídeos são formados pela junção de centenas e até milhares de monossacarídeos, diferentes dos disacarídeos, que não são solúveis em água. Essa insolubilidade é importante para diversos organismos, como os artrópodes, por exemplo, que possuem o exoesqueleto formado por um polissacarídeo quitina, que os protege contra a dissecação. Além da quitina, podemos citar outros exemplos de polissacarídeo, como a celulose, o componente principal da parede celular das células vegetais, é considerado o carboidrato mais abundante na natureza. Apesar de não ser digerido pelos seres humanos, a celulose é importante na dieta como fibra. Pessoal, onde é que tem celulose? Pessoal, no papel, né? Faz papel através de quê? Da celulose, é um carboidrato. O amido, principal reserva de energia dos vegetais, é formado por moléculas de glicose ligadas entre si. O amido o quê? A gente encontra amido onde? Na batata, no milho, certo? O glicogênio é o carboidrato de reserva encontrado em animais. O glicogênio está armazenado no fígado e músculos. E quando o corpo necessita de energia, ele é quebrado em moléculas de glicose. Assim como a amido e a celulose, o glicogênio é resultado da união de várias moléculas de glicose. Pessoal, o fígado e os músculos armazenam na gente, né, uma energia, um alimento de energia, um alimento entre aspas, um carboidrato. Esse alimento é quem? O glicogênio. Quando a gente, por exemplo, vai fazer um exercício na academia, por exemplo, que sai com o músculo desgastado, cansado, a gente usou quem? O glicogênio. Essa é a nossa fonte de energia. Os polissacarídeos, quando formados por apenas um tipo de monossacarídeo, recebem o nome de homopolissacarídeos, sendo esse caso do amido e do glicogênio. Quando os polissacarídeos apresentam dois ou mais monossacarídeos diferentes, recebem a denominação de heteropolissacarídeos. Como exemplo de heteropolissacarídeo, podemos citar o peptidoglicano, que forma a parede celular das bactérias. É um tipo de carboidrato. Aqui a celulose, ó, a molécula da celulose, a quitina, o amido, o glicogênio. O amido e o glicogênio é formado apenas por quem, pessoal? Por glicose, certo? Ele é um homopolissacarídeo, né? E a gente vai fazer 3 questões para fixar um pouco mais o conteúdo. As células são estruturas conhecidas como unidades estruturais e funcionais dos organismos vivos. Elas são formadas basicamente por substâncias orgânicas e inorgânicas. São consideradas substâncias inorgânicas lipídios e proteínas, proteína e água, sais minerais e vitaminas, água e sais minerais, ou lipídios e carboidratos. Pessoal, a gente viu que a água e os sais minerais são os nossos compostos inorgânicos, né? E os orgânicos é quem? Carboidrato, lipídio, proteína e ácido nucleico, certo? Marca alternativa que contém apenas monossacarídeos. Maltose, glicose, sacarose, frutose, glicose, galactose, lactose, glicose, frutose, lactose. Os monossacarídeos que a gente viu, pessoal, que a gente viu 2 exemplos de monossacarídeos, né? Glicose e galactose. Esses são os nossos monossacarídeos. Eles são exões, né? Ó. Eles têm 6 carbonos, certo? Atividade 3. É uma questão da Unifor, do Ceará. As fibras musculares estriadas armazenam carboidrato a partir do qual se obtém energia para a contração. Essa substância de reserva se encontra na forma de amido, glicose, maltose, sacarose ou glicogênio. Eu acabei de falar, pessoal. Qual é a energia que a gente tem armazenada no músculo e no fígado? É o glicogênio, né? Ele é um polissacarídeo encontrado no músculo e no fígado, certo? E aí ele vai liberando o quê? Glicose para a gente usar como energia, certo? E para casa, que vocês façam a página 28 do livro didático de vocês, todas as questões, respondeu, tira a foto e manda para mim onde? Na Agenda Edu, certo? Não esqueça de a gente nas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook, qualquer dúvida, vai na Agenda Edu, certo? Até mais, pessoal, bons estudos!